ela abrange os aspectos sociais, econômicos, legais e profissionais da computação. Então, a gente vai falar de mercado de trabalho, mulheres na computação, computação aplicada, como que a computação tem ajudado em todas as outras áreas, tendências da computação, segurança, privacidade, direitos de propriedade, acesso não autorizado, crimes de informática, computação forense, direito da informática, códigos de ética profissional, doenças profissionais, políticas de educação ambiental, direitos humanos, relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Bom, esse último pedaço aqui vocês devem ter achado estranho, né? Mas toda disciplina, todo curso tem que ter ao menos uma disciplina na grade que aborde esse tema. Então, como era esperado, né? Isso aqui não cabe em algoritmos, por exemplo, né? Então, a gente coloca em computação e sociedade, e essa parte aqui da ementa a gente costuma trabalhar quando eu falo da multi, multivariedade, da variedade da formação das equipes de trabalho nas empresas. Então, se a gente tiver equipes nas empresas que são de várias etnias, de minorias étnicas, então a gente tem mais diversidade e com isso a produtividade, as ideias são mais amplas. Então, isso aqui cai dentro desse tema que a gente vai ver mais para frente, tá bom? O objetivo da disciplina é estimular o aspecto de cidadania do acadêmico. Então, vocês sabem que hoje o profissional da computação ele está bem valorizado no mercado, né? Então, todo mundo hoje precisa de um profissional de computação. Talvez vocês já se deparem com as pessoas chegando para vocês e falam, puxa, eu queria tanto um aplicativo que fizesse tal coisa, eu queria fazer uma base de dados, um sistema para armazenar meus dados, ou eu queria colocar os meus documentos na nuvem. Então, sempre tem uma demanda. Na minha época, quando eu era acadêmica, era muito comum ter uma demanda de configuração, de hardware, né? Arrumar computador. Todo mundo chegava, né? Do almoço de família, sempre tinha um tio, uma tia. Falava, puxa, arruma meu computador, você sabe arrumar, formatar o computador? Felizmente, as tarefas desenvolveram bem, né? Foram aprimoradas e hoje a gente trabalha mais com software mesmo, que é a menina dos olhos, né? Bem, só um pouquinho, gente. Minha filha tá querendo entrar aqui. Só um pouquinho. Tá, acho que eu voltei. Então, a gente tem esse poder, né? A gente tem uma profissão muito poderosa hoje em dia e a gente tem que saber lidar com esse poder, né? O que a gente pode fazer para o benefício da sociedade? Porque é muito fácil hoje a gente, com a obtenção de dados, todas as informações das pessoas, né? O que eu gosto de fazer, para onde eu vou, os sites que eu naveguei na internet, por onde eu passei na cidade, se eu estou com febre, se eu não estou, reconhecimento facial. Bom, internet das coisas, né? Rastreamento das pessoas está muito em alta, né? Então a gente tem dados espalhados na nuvem no mundo inteiro que a gente nem sabe. E quem manipula esses dados são profissionais da computação. Então a gente pode fazer o bem da sociedade, né? Tratando esses dados de forma anonimizada, sigilosa, e ou a gente pode fazer o mal também, né? A gente pode vender informações, vou vender o registro de uma base de dados, ou eu vou vender, vou fazer anúncios baseados num perfil de um usuário que eu captei, eu vou fazer o rastreamento de navegação de um usuário. A gente pode fazer coisas para o bem ou para o mal. Às vezes a gente pode usar até ferramentas que foram propostas com um benefício, com um objetivo nobre, mas a gente pode usar de forma indevida. Né? Então, aqui nessa disciplina, a gente vai ter um espaço para refletir sobre isso, né? Sobre qual seria a ética de um desenvolvedor de software, a ética de um desenvolvedor de um hardware, ou seja, de um profissional de TI. Né? Então, a gente vai ter espaço para falar
sobre essas questões que são bem, às vezes, envolvem muitos dilemas, tá? Muitos conflitos de ética. Bom, então, baseado nessa proposta, nesse objetivo, eu fiz um programa aqui que compreende os seguintes tópicos. Então, primeiro, a apresentação do plano de ensino, que é o que a gente está fazendo hoje. Depois eu começo falando de ética. É uma parte teórica, mas bastante breve, só para falar o que seria ética e os tipos de ética que a gente tem. E daí a gente já vai entrar em ética na profissão de computação. Então a gente vai ver que existem alguns códigos de ética e a gente vai estudar rapidamente esses códigos, ver algumas situações onde esses códigos podem ajudar na tomada de decisão do que seria certo ou errado. E aí a gente fala sobre regulamentação da profissão da computação, de computação, né? Em computação, é o termo certo, né? E a gente vai ver que na nossa profissão, na profissão de computação, não existe regulamentação, né? E não existe um conselho, por exemplo, como tem na OAB, na, na Organização dos Médicos também. Então, na nossa área, qualquer pessoa que se diga capaz pode atuar. Não preciso ter um bacharelado para poder desenvolver por uma empresa, né? Então, se eu falar, bom, eu sei programar, me dá esse trabalho aí, eu posso fazer e posso responder por aquele produto. Então, qualquer pessoa pode exercer essa profissão. E a gente vai ver por que que é assim. Por que que não existe regulamentação da profissão e por que a grande maioria das pessoas está satisfeita com esse modelo. Então, a gente vai ficar 2 horas falando sobre isso, vamos fazer um pequeno debate dos favoráveis e dos desfavoráveis, e aí a gente entra num quarto momento que seria a ética na internet. E aí, na ética na internet, a gente fala muito de crimes que acontecem na internet. Então, por exemplo, pedofilia, roubo de dados, exposição, né, exposição de nudes, chantagens, aliciamento, tudo isso a gente fala na ética na internet. E aí a gente desenvolve alguns trabalhos em cima desse tema. Tem também aula sobre privacidade, direitos de propriedade. Como eu já falei, uma aula sobre diversidade étnico-racial e cultural na computação, que eu mostro alguns exemplos, né, reais de situações em empresas onde houve discriminação, houve valorização da equipe multiétnica, multirracial. Aí a gente fala sobre mulheres na computação, de especial também, para tratar desse tema, mostra alguns casos reais para sensibilizar a plateia, que esse é um assunto que tem que ser abordado, que ainda há muita discriminação de mulheres na computação. E daí entramos numa parte um pouco mais tranquila, que seria a computação aplicada. Aqui nessa computação aplicada, em geral, o que eu faço é dividir a turma em grupos, e daí para cada grupo eu eu pego que ela desenvolva um projeto socialmente relevante. Então, sei lá, a Maria Elisa poderia fazer um projeto que vai ajudar no monitoramento dos bois, né? É um projeto socialmente relevante. E outras pessoas podem fazer projetos relacionados com o dia a dia dela. Sei lá, eu atuo numa comunidade que tem uma horta, então eu vou fazer um projeto que vai monitorar o solo, que vai monitorar jogar água, como que chama? Esqueci o nome. Vai fazer Ai, tá na cabeça, fugiu. Vai. Irrigação? Irrigação. Obrigada. Vai fazer a irrigação automática, né? Automatizada. Então, cada um tem uma ideia e desenvolve essa ideia e faz a apresentação. Esse ano, vamos fazer diferente. Esse ano, o tema vai ser fixo. A gente vai tratar a computação em cima do. Em cima do.
de políticas de privacidade. Então, em cima da interpretação de documentos legais, né? Então, tem a ver com informática aplicada no direito. E o que exatamente eu quero? Eu vou mostrar para vocês o problema que a gente tem com as políticas de privacidade dos serviços da internet. Então, quando você vai criar uma conta no Facebook, por exemplo, todo mundo tem que ler os termos de uso e as políticas de privacidade, né? É mostrado para a gente aquele texto enorme, com fonte pequena, cheio de termos que a gente não conhece, e a verdade é que ninguém lê, né? Você só coloca lá, você tem que ticar, estou de acordo, e você passa para frente. Então, como que a computação poderia ajudar na interpretação desses termos? Fazer resumo, ou sintetizar, ou responder perguntas que você possa ter, ou fazer, ao invés de textos, traduzir, transformar aqueles textos num conjunto de ícones, onde cada ícone mostra, informaria uma prática daquele termo. Então, por exemplo, se é necessária a coleta de dados, se a política de privacidade fala que é necessário coletar dados do usuário e armazenar esses dados, a gente pode reescrever isso, né, informar o usuário através de um ícone. Então, você faz um desenho ali que representa essa coleta de dados. Então, a gente vai ver, vai trabalhar em cima, vamos fazer um projetinho. Então, nossa computação aplicada vai ser uma computação aplicada ao direito, mais especificamente às políticas de privacidade que existem nos serviços da internet, tá bom? Computação forense, direito da informática. Bom, isso está mais ou menos relacionado à computação no direito, que a gente vai ver, e também naquela parte ali de ética na internet. Doenças profissionais e políticas de educação ambiental vão ficar meio de lado, vão ser pinceladas, apesar de eu ter colocado elas aqui com 4 horas, elas vão estar difusas aqui nesses outros tópicos, tá bom? Então, olha só, em 34 horas a gente vai ver tudo isso. É muita coisa, gente. Mas esses temas estão meio que relacionados, né? Eu poderia ficar 68 horas, poderia dobrar essas horas tranquilamente para trabalhar com vocês esses temas. Mas a gente se adequa para essas 34 horas, tá bom? Vai ser tranquilo, vai passar rápido, deve ser uma disciplina gostosa de ser feita. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. A Maria Elisa falou que deveria ter uma matéria só para isso. Eu também acho, Maria Elisa. No começo, quando eu peguei essa disciplina, eu peguei ela porque eu estava entrando de licença maternidade, eu acho, e daí eu tinha que sair no meio do semestre, faltariam algumas horas para eu completar o mínimo de horas que cada professor deve ter. E daí embutiram aí essa disciplina, né? Aí no começo eu fiquei meio bicuda, né? A gente tem um pouco de preconceito, a gente que é da área de tecnologia, né? Mas a verdade é que eu adorei, hoje eu adoro dar essa disciplina. Quando eu tenho que escolher, eu coloco ela como uma das tops, porque eu tenho muitas ideias para trabalhar. Infelizmente, eu não consigo tempo para conseguir desenvolver essas ideias, mas assim, cada semestre que passa tá ficando um pouquinho mais redondo. Então, eu estou curtindo bastante. O André perguntou como assim, 2 disciplinas sendo à distância? Tem 2 turmas, André. Tem uma turma de ACI e uma turma de TADS. Mas aqui, nessa turma, pode ter alunos de outros cursos, né? Ciência, engenharias, é diversificada. O Enzo está perguntando, a gente vai aprender sobre políticas de cookies, sobre aqueles avisos que aparecem nos sites hoje em dia? Então, Enzo, essa política de cookies, de certa forma, ela aparece também na política de privacidade. Se o site, né, ele retém sua informação, essa informação, essa retenção tem que ser informada na política de privacidade. Então, sim, a gente não vai aprender sobre cookies, né, mas a gente vai falar sobre ela na política de privacidade. LGPD, sim, Felipe, ótimo, né? Então, recentemente, a Lei Geral de Proteção de Dados está sendo inserida, né? Foi inserida, eu nem sei em que contexto, em que pé que está agora, né?
era agora em dia 1º de agosto, era para entrar em vigência, mas não sei se entrou mesmo. Não acompanhei depois. E ela diz muito sobre a manipulação, o armazenamento de dados dos cidadãos, né? Então, a gente pode pegar, por exemplo, algumas políticas de privacidade e ver se elas atendem à LGPD, por exemplo. Seria um ótimo trabalho para ser feito. Eu ainda estou elaborando que tipo de análise que a gente vai fazer em cima dessas políticas de privacidade, mas com certeza elas estão intimamente ligadas à Lei Geral de Proteção de Dados. O Luiz Felipe está perguntando, pode derrubar o net do amiguinho? Não pode, né, Luiz Felipe? Isso é coisa feia de se fazer. E a gente vai ver isso na ética na internet. Vamos falar dos crimes na internet, tá bom? Vamos falar assim de maneira descontraída mesmo, tá? Não, a nossa ideia não é ser experts em direito digital, tá bom? Não, André, não vai ter parte presencial. É tudo à distância mesmo. Então, todo semestre, a nossa disciplina, durante todo o semestre, vai ser só à distância, tá, gente? Então, vamos ter esses encontros presenciais, esses encontros síncronos, né? Não é presencial, esses encontros síncronos aqui, que a gente marca o horário, a gente fica conversando, e outros encontros vão ser assíncronos. Eu vou gravar um vídeo, ou eu vou elaborar um roteiro de dia e atividades, e vocês vão fazer sem a minha presença, tá? Mas, assim, nós fisicamente juntos não estaremos. Então, é que essa ementa, Guilherme, lá no plano de ensino, está escrito aqui, né? Ética na internet, 4 horas, sendo 2 delas à distância. O que eu quero dizer aqui é que são 2 horas que vocês vão trabalhar sem a minha supervisão, tá? Esse programa aqui foi aproveitado do semestre passado, e eu poderia tirar, mas eu preferi deixar aqui para deixar explícito que vocês vão ficar sem a minha supervisão. Então, à distância mesmo. A Maria Elisa está falando que suspenderam a votação, não? Você fala da LGPD? Suspenderam o início dela? Pode ser. Parece que eu vi alguma notícia, mas eu não li nada a respeito. Vou dar uma pesquisada. Isso, pesquisa isso. Se achar alguma coisa, nos avise. Mas, assim, a gente está em vias de ter essa lei em vigor. Assim como tem a lei de proteção de dados na Europa, né? A gente está fazendo uma lei similar para proteger nós mesmos, né? A gente não sabe para que pegam nossos dados, tem que ter a nossa permissão, é armazenado no Brasil, é armazenado fora do Brasil, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. O Almir está perguntando se eu vou gravar as aulas. Sim, eu estou gravando essa. Então, eu vou gravar as aulas. Pode ser que algumas aulas eu grave com a outra turma da noite. Então, para não ficar falando as mesmas coisas às 6h30, depois às 8h40, eu acho que eu vou dar uma intercalada. Então, eu gravo uma aula com vocês, depois gravo uma aula com outra, tá? Vamos lá, enquanto vocês estão pesquisando aí, vou seguir. Né? Então, nas nossas aulas, a gente vai ter alguns exercícios, seminários, debates, resumos, avaliações, poderia ter palestra, mas acho que não vai rolar. Vamos à bibliografia. A bibliografia, gente, está aqui mais para constar, tá? Porque o MEC cobra a gente que tenha, né, 3 livros que sejam rigidamente seguidos e outros tantos que sejam complementares. Mas o nosso material, não se preocupem em pegar, alocar esses livros. Nosso material vai ser muito baseado em material da internet, tá? Alguma coisa desse livro aqui eu uso, ó, esse, do Maziero. Ética em Computação, a primeira parte da disciplina começa aqui, mas depois eu dou uma misturada, tá? Então, vocês não precisam se preocupar com isso, tem todo o material na internet. As avaliações. Eu proponho para vocês 4 avaliações, que são 4 trabalhos, tá? Então, não vai ter uma prova individual, vai ter só trabalho.
Então, o primeiro e o segundo trabalho vão ser trabalhos relacionados à ética e à regulamentação da profissão. Então, esse aqui é ética, esse aqui provavelmente regulamentação da profissão. Depois, a gente já entra na parte de ética na internet. E dentro desse tema ética na internet, eu quero trabalhar também ética em algoritmos de inteligência artificial, que é um tema que está super em alta e está sendo bastante discutido e às vezes até levado muito a sério, porque hoje os algoritmos de IA, eles estão tomando decisões por nós, né? Eles decidem quem vai viver, quem vai morrer na UTI, quando está cheio de Covid, né? Os algoritmos analisam ali os pulsos vitais, as chances de cada um sobreviver, e escolhem quem tem mais chance de ir para um respirador, eles escolhem quem tem crédito no banco, eles escolhem que tipo de produtos que eles vão te vender nos anúncios no seu browser. Então, os algoritmos estão decidindo tudo, e às vezes a gente nem percebe isso. E faz parte da nossa disciplina conscientizar vocês que vão ser futuros profissionais, que são estudantes super capacitados para trabalhar com esse tipo de algoritmo, que vocês têm que estar cientes dessa capacidade dos algoritmos de tomar essas decisões e como que vocês podem como que vocês podem ajudar esses algoritmos a não serem enviesados de forma a prejudicar grupos minoritários, tá? Então a gente vai trabalhar isso no T3 e no T4 a gente vai trabalhar aquela ideia da computação aplicada a políticas de privacidade. Então, resumindo, vamos lá, vamos ver se eu lembro. T1 é ética, T2, regulamentação da profissão, T3, ética em algoritmos de IA, T4, computação e políticas de privacidade, tá bom? Tudo isso em grupo. Vou esperar a turma fechar para definir a quantidade de membros para cada grupo. E a prova optativa pode substituir qualquer uma desses trabalhos, tá bom? A média são T1 e T2 tem o mesmo peso do T3 e do T3, que tem o mesmo peso do T4, tá? Então, T4 vale mais ou menos 33% da média, assim como o T3. T1 vale mais ou menos 16%, assim como o T2, tá? Então, os dois primeiros trabalhos valem menos, os dois últimos valem mais. Ok? Deixa eu voltar aqui para o nosso chat. Então, a Maria Elisa estava pesquisando e achou aqui que a Câmara dos Deputados vota nesta terça, 18, que foi hoje? Ó, foi hoje. A partir das 13 horas, a medida provisória que adia a vigência para maio, olha só, então maio de 2021. Bom, provavelmente então não vai ser agora, né? Era para ser agosto, 1º de agosto, então não houve essa transição. Isso é muito interessante até, porque se não houve ainda essa transição, se não é a lei, se a lei não está em vigor, então provavelmente a gente pode analisar as políticas de privacidade de alguns serviços e a gente pode encontrar serviços que não estariam de acordo com essa lei de proteção de dados, né? Então a gente vai fazer essa análise. Mais para frente a gente conversa a respeito. Mas bem legal. É complicado, né, pôr essa lei em vigor, porque as empresas têm que se adaptar e não são só as empresas grandes, né? Todo mundo tem que se adaptar. Então, isso onera, né, as empresas e precisa mesmo tempo. Só que esse tempo já está correndo, já tem uns 2 anos, 3, que é para entrar em vigor e não entra, é para entrar em vigor e não entra. Mas vamos ver, acho que está prestes a entrar em vigência.
Bom, gente, é isso. Vocês viram, né? Muita coisa. Uma disciplina super atual. Hoje existem muitos workshops, eventos científicos que discutem só a computação na sociedade. Então, se discute muito qual é o papel da computação, como que a população está interagindo com a informática, né? Hoje está tudo indo para o digital. Você precisa de um auxílio na caixa por causa do Covid, você precisa do auxílio emergencial, você precisa fazer o pedido através de um aplicativo, né? Então, todo mundo tem que estar alfabetizado digitalmente, todo mundo tem que saber lidar muito bem com a tecnologia, né? Então, a gente discute muito como que é essa relação, se a tecnologia veio para ajudar mesmo, e como ela estaria atrapalhando, né, o desenvolvimento da sociedade, né? E aí entra todo esses temas da disciplina, crimes na internet, né, discriminação, aspectos sociais da profissão, legais da profissão, tudo isso. Vocês têm alguma coisa, alguma pergunta, alguma consideração a respeito da disciplina? Querem falar alguma coisa? Alguma manchete que vocês viram, que vocês acham que possa estar relacionado? Não? Não, obrigada. Essas datas vão ser os dias de entrega? Sim, são os dias previstos de entrega. Podem mudar? Podem, mas eu coloquei aqui para a gente ter uma noção, tá? Então, o último trabalho seria 1º de dezembro, com a PO prevista para 15 de dezembro, tá? Então, essa é uma disciplina, gente, que não é para dar muito trabalho para vocês. Eu gostaria que essa disciplina fosse uma disciplina onde vocês pudessem interagir mais, que vocês pudessem formar grupos de discussão e trabalhar juntos. E vamos ver se a gente consegue fazer trabalhos com criatividade, que sejam críticos, mas com leveza, sabe? Vocês vão entender melhor do que eu estou falando conforme as aulas forem passando. Então, eu estou bolando aí algumas coisas. Quem for criativo pode tirar proveito disso, tá? Vamos fazer memes, vamos fazer stories, podcasts, joguinhos, vamos fazer alguma coisa assim para educar de forma leve, tá bom? A minha filha chegou aqui de novo. Tá, deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Tá tudo ok, porque na semana do dia 15 eu vou dar mini curso na semana da computação. Ah, porque dia 15 de setembro, né? Agosto, setembro. Mas isso aqui é a entrega do T1, tá? Essa entrega aqui não vai ser síncrona, como a gente disse, a gente não vai precisar estar presente juntos aqui para você entregar. Tá? Eu coloquei ali só para constar. Mini curso do que, Vinícius? Fiquei curiosa. Tá, o WordPress e um deploy automatizado. Ah, bacana, legal. O Andrei está falando que já teve aula comigo, mas a matéria era SI, Sistemas de Informação. Introdução, qual matéria? Ano passado, tá, mesmo, mas a matéria era SI? SI ou SO? Bom, tá. Então já sabe meu esquema, né, Andrei? Sou uma pessoa tranquila. O Vinícius falou, não sei se vou conseguir fazer o trabalho do dia 15, sim. Aí vai sim, porque o trabalho é para entregar dia 15, mas você pode fazer antes, tá? O Luiz Felipe está falando, vamos fazer os crimes virtuais só para dar o exemplo do que não se deve fazer. Não, não vai nessa não, hein? Tem código de ética para seguir. Veja que você, como acadêmico de computação, pode já ser responsabilizado pelas suas atitudes. Matheus está falando, são 3 que ele vai dar.
Eita, Vinícius já está capacitado. Ok, gente. Então é isso. Falei aqui rapidinho da nossa disciplina. Então, se vocês não estão com dúvida, a gente se encontra novamente na próxima terça-feira. E aí a gente começa a falar da introdução e eu já disponibilizo uns materiais para vocês estudarem, tá bom? Coisa tranquila. Beleza, gente. Uma dúvida, pode falar. O Leonardo está com uma dúvida. Fala aí, Leonardo. Imagina, gente. Quem quiser ir, quem quiser ir, pode ir, mas vou escutar aqui a dúvida do Leonardo. Eu estava com o curso trancado, não sei como funcionam as presenças, não sei se você já explicou. A presença, Leonardo, ela é condicionada à atividade. Então, tem algumas atividades, né, no decorrer. Quem fez Voltei, me escutam agora? Sim? Ah, beleza. Tá. Então, eu acho que eu estava falando sobre a presença, né? O Leonardo tinha perguntado como era a presença. Então, Leonardo, a presença está condicionada à entrega de atividades. Quem entregar as atividades que eu pedi ganha presença num lote de dias, né? Relativos àquela atividade. Quem não entregar, ganha falta, tá? Eu não vou cobrar presença síncrona, porque pode ser que algum aluno tenha dificuldade, né? Porque não está com a internet boa, ou não tem um ambiente silencioso para participar, não se sente confortável, enfim. Vamos fazer assim, tá bom? Mas o ideal é que quando a gente tiver esses encontros, onde eu vou estar aqui conversando com vocês, que todos estejam presentes. Até porque a disciplina, se você só pega o material para ler, não tem discussão, ela perde um pouco do objetivo, tá? Ok, é isso então. Então, comecem a ler já as notícias, sejam críticos nas notícias que dizem respeito à temática da disciplina, porque mais para frente vocês podem trazer material para a gente discutir aqui, tá bom? Tenham uma boa semana, aproveitem os primeiros dias de aula e preparem-se, tá? Para o começo do semestre. Até mais, gente. A gente se fala lá pelo Moodle. Até mais, valeu. Boa noite.